Fala pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje eu vou ensinar como que a gente pode criar cinemagraphs no Photoshop. Na verdade, esse termo, cinemagraph ou cinematografia, é um termo utilizado para curtas animações com movimentos repetitivos, ou seja, em looping. Esses GIFs, que são bastante incomuns, né, porque eles são mais artísticos, eles criam uma ilusão de ótica, que na verdade, quando a gente olha, né, à primeira vista, a gente fica um pouco confuso, porque a gente não sabe se é um vídeo com alguma parte estática ou se é uma fotografia com alguma parte em movimento. Essa técnica ela foi inventada e nomeada pelos estadunidenses Kevin Burke e Jane Beck, que são fotógrafos que atuam em Nova York. Eles trabalham com fotografia e desde 2011 eles inventaram essa técnica e de lá para cá muitas pessoas começaram a criar esse tipo de GIF animado, né? Na verdade, é um GIF muito mais interessante porque a gente não consegue ver o início e o fim, por isso que a gente tem essa sensação de ser algum vídeo, alguma imagem que tem uma repetição infinita. Pode parecer bastante complexo, mas na verdade não é. O grande segredo é encontrar ou criar uma forma de deixar o início do vídeo igual ao final, para a gente ter um looping perfeito. Nós vamos criar uma simulação nessa imagem que eu baixei do Fotolia, que é o banco de imagens da Adobe. Um banco de imagem que possui mais de 60 milhões de recursos criativos livres de royalties, ou seja, você pode baixar uma vez e utilizar várias vezes em vários projetos. E esses recursos não se restringem apenas a imagens, e sim vídeos, GIFs, vetores e muito mais. E é a qualidade Adobe, né, galera? Então a gente já sabe que a gente está lidando com um banco de imagem profissional. A gente vai simular uma fumaça nessa imagem aqui, né, com o vídeo e essa imagem. E nós vamos também criar um efeito, uma simulação de chuva nessa cena desse táxi aqui em Londres, que é uma fotografia bem interessante também, que eu baixei do Fotolia. Bom, galera, então a primeira imagem que eu vou utilizar é a imagem dessa xícara, né, e eu vou trazer essa camada de vídeo que a gente abre da mesma forma que uma imagem, no Photoshop, para esse arquivo. Então, com a ferramenta Mover, o atalho a tecla V, eu vou clicar, arrastar e soltar para cima desse arquivo. Bom, eu tenho então a camada da minha fumaça. Tudo que eu preciso fazer é encontrar um ponto que eu acho interessante, né, para a nossa animação de cinemagraph. Então, eu creio que aqui para o final, ó, a gente tem um efeito legal da fumaça. Bom, eu vou clicar com o botão direito e pedir para converter em objeto inteligente, porque na verdade a gente vai trabalhar com alguns ajustes nessa imagem, como curvas, entre outros efeitos que a gente queira aplicar. Beleza? Então eu vou dar um duplo clique, o Photoshop vai abrir para a gente uma nova aba, né? Eu já mostrei como é que funciona o Smart Objects em aulas passadas, como na própria aula de criação de mockup. Caso você não tenha visto, vou deixar o link aqui para você clicar. E também na descrição do vídeo. E agora a gente tem um arquivo à parte aqui do Photoshop da nossa fumaça. Eu quero achar um ponto onde a gente tem bastante fumaça. Aqui, ó, esse ponto está interessante. Então agora eu vou clicar com o botão direito e duplicar, né? Por que eu não pressionei o Ctrl J de uma vez? Para as camadas de vídeo, quando a gente pressiona o Ctrl J, olha o que o Photoshop faz. Dependendo de onde a agulha está, ele cria nesse posicionamento. E se a gente tivesse cortado também esse vídeo, ele criaria uma camada sem o corte, beleza? Então, a gente escolhe um ponto aqui, botão direito, duplicar camada, dá um OK. Agora sim, a gente tem duas camadas idênticas e a gente vai definir um ponto de início e um ponto de fim e transformar, né, fazer com que isso fique em um looping perfeito. Bom, esse ponto acho que está interessante para início, né? A gente vai clicar aqui na tesourinha, mantendo as duas camadas selecionadas e a gente vai cortar essa parte inicial. Então esse é o ponto inicial da minha animação. Seleciono as duas camadas com o Shift, clico e arrasto aqui para o início. E agora eu venho aqui nesses números de baixo para a gente definir a hora atual. Eu quero 5 segundos. Eu posso clicar aqui e definir 5 segundos ou também pressionar 500. Ele já vai para o segundo 5 da minha animação. Aqui eu quero que seja o final dessa animação.
Então agora a gente pode aproximar aqui. Eu vou arrastar a minha camada de baixo até a minha agulha de 5 segundos. O que eu fiz? Como são vídeos iguais, agora esse ponto aqui é igual a esse, a gente tem que criar uma opacidade para a gente ter uma transição e assim o vídeo terminar da mesma forma que iniciou, ok? Como a gente já tem um corte, a gente pode trazer de volta a parte que a gente ocultou. Assim como outros softwares de edição de vídeo, inclusive como o Premiere e After, a gente tem um corte, mas a gente não perdeu totalmente aquela parte daquele vídeo, ou composição, ou se for no Animate, né, um Move Clip. A gente tem, na verdade, apenas a parte oculta. Então, nesse caso, a gente tem aqui o que mostrar. Tudo que a gente precisa fazer agora é criar opacidade. Eu vou clicar aqui nessa setinha para ter o drop-down, onde a gente tem diversas opções, diversos controles dessa camada, dependendo do seu arquivo ou da sua camada, na verdade, seja uma camada de forma, uma camada de texto ou uma camada 3D, essas opções vão ser diferentes. Nesse caso, para vídeo, a gente tem essas opções disponíveis. Eu clico aqui nesse pontinho, nesse reloginho, para criarmos um keyframe, ou seja, um quadro-chave, onde a gente vai ter certa opacidade. E aqui a gente vai criar outro quadro-chave. Ou seja, no ponto A, a gente vai ter a opacidade em 100. E no ponto B, a gente vai ter a opacidade em 0. Beleza? Cortei. A gente quer a nossa animação mesmo em 5 segundos, então eu também não preciso mais dessa parte aqui. Da mesma forma, na camada do vídeo de baixo. Beleza, a gente tem 5 segundos aqui agora, né? Beleza, agora a gente vem aqui nessa catraquinha e pede para repetir na reprodução. Vamos pressionar o play e ver se a gente conseguiu acertar o ponto certinho do looping. Certinho, né? Agora a gente tem um looping perfeito. Beleza, Ctrl S para salvar. Ctrl W para fechar, e agora a gente tem aqui, ó, a nossa camada de fumaça, né? Que na verdade ela vai funcionar como uma composição mesmo nos softwares de vídeo, né? Ó, vou dar um play. Olha aí que interessante. A nossa fumaça rodando direitinho. Perfeito. Tudo que a gente precisa fazer agora, pessoal, é ajustar o posicionamento da nossa fumaça. Ctrl T para habilitar a transformação livre. E a gente tem que mascarar aonde a gente quer que essa fumaça seja exibida. A gente tem várias formas de fazer isso. A gente pode criar uma forma e criar um clipe de máscara, como eu ensinei também em outros tutoriais, como no próprio tutorial de efeitos criativos com máscara de corte, ou a gente pode criar uma máscara diretamente na nossa camada de fumaça. Então, por exemplo, se a gente quiser criar aqui uma máscara diretamente, a gente tem aqui a terceira opção, o branco revela e o preto oculta. Então, se a gente quiser ocultar partes dessa imagem, a gente tem que trabalhar com o pincel preto. Ó, é isso que vai acontecer com a exibição, né? Por exemplo, aqui, ó, aqui a gente vai deletando. Ok. Ó, a gente definiu uma máscara para nossa fumaça. Agora a gente vem aqui no modo de mesclagem, divisão. E aí a gente tem a nossa fumaça sendo exibida apenas onde a gente definiu. Uma outra dica, pessoal, de máscara é fazer, na verdade, uma forma e fazer um clipe de máscara, né? O clip masking. Por quê? Qual que é a vantagem? A vantagem do clip masking, eu vou deletar aqui, é que a gente pode definir uma forma. Nesse caso, como a gente está trabalhando com o modo de mesclagem e divisão, a nossa máscara também vai ter que ser divisão, né? Aliás, vou deixar normal para você ver onde a gente vai mascarar. Porque se a gente definir um clip masking,
a gente tem um total controle da fumaça, porque nesse caso agora eu posso movimentar minha fumaça e o meu Clip Masking não. Então assim, ó, eu tenho um controle ainda maior para o que vai ser exibido e o que não vai ser exibido, beleza? Como eu criei o Clip Masking, minha agulha estava um pouquinho para cá, ela ficou um pouquinho desajustada, beleza? E a gente pode inclusive ir ajustando aqui agora com a borracha e o pincel preto. Então a gente vai definir aqui, ó, onde a fumaça vai aparecer. Beleza? Eu quero uma exibição maior dessa fumaça, então eu vou clicar aqui na minha camada da fumaça, né? E vou pedir a opção curvas, para a gente aumentar ainda mais a exibição aqui das curvas. Eu vou clicar nessa opçãozinha aqui, ó, primeira opção, para que o ajuste seja aplicado apenas na camada de baixo, no caso da fumaça, e não na imagem da xícara. E agora a gente pode trabalhar melhor aqui, ó, a nossa fumaça, ó. Clicar aqui no conta-gotas de amostras escuras e clicar onde está exibindo um pouquinho de branco para a gente escurecer, né? Ou a gente pode também clicar aqui onde tem branco e com conta-gotas de pontos escuros a gente clica onde é realmente escuro na imagem, já que se trata de um vídeo com fundo preto. Beleza? A gente pode também trabalhar com um pouquinho de opacidade, se ficar forte demais. E aí quando eu dou um play, ó, a gente pode ajustar um pouquinho ainda essa máscara. Deletar aqui um pouco. Sim. Beleza. Sentir necessidade de movimentar minha camada, pode movimentar à vontade, já que a máscara, na verdade, é um clipe de máscara, então ele está estático, então não tem esse problema. Beleza? Tudo que a gente tem que fazer agora, pessoal, é exportar. Ctrl Shift Alt S para exportar, né, e salvar para a web. Bom, agora na hora de exportar, a gente vai deixar aqui, né, a opção GIF. No site da Adobe, Adobe Help, a gente tem a indicação que para ter os melhores resultados a gente pode deixar seletivo e adaptável. Só que é importante você levar em consideração que quanto maior a qualidade, mais pesado ficará o seu arquivo de GIF. Aqui a gente tem também a opção de reduzir ainda mais, né, já que se trata de um arquivo para web. E em animação a gente deixa em sempre, para a gente ter então um looping infinito, que é o que a gente quis desde o início. Beleza? Nesse caso eu vou reduzir ainda mais a minha imagem, vou deixar aqui em 600 pixels de largura. Uma vez que a gente altera o tamanho, ele retorna a opção, então a gente tem que colocar sempre de novo, clico em salvar, a gente deixa a opção somente imagens. E tudo que a gente precisa fazer agora é abrir esse GIF num navegador de internet. Bom, pessoal, então com essa imagem a gente vai ser bem rapidinho na manipulação. Eu vou transformar essa imagem, né, através do comando tamanho de imagem, o Alt Ctrl I. Eu vou deixar a resolução em 72 pixels por polegada, né, não tem necessidade de trabalhar com aquela resolução tão grande. E vou deixar aqui agora 400 pixels de altura, beleza? Vou pressionar o Ctrl S para salvar e a gente vai criar agora uma camada de preenchimento preto e um ruído para a gente simular a nossa chuva, beleza? A gente vai deixar aqui monocromático mesmo, né? E o nosso ruído é que vai definir como é que vai ser a nossa chuva. Então vou deixar mais ou menos nesse aspecto, né? Vou pressionar o Ctrl L, a gente vai arrastar esse controle de tons escuros para cá e os meios tons um pouquinho para cá, para a gente ter mais ou menos esse resultado. Vou chamar aqui essa camada de 1, vou pressionar o Ctrl J para duplicar, o Ctrl T para transformar, botão direito, virar horizontalmente, Ctrl J de novo, Ctrl T, virar verticalmente.
Vou nomear aqui essa de 3 e essa de 2. Agora, a gente tem 3 camadas diferentes. Vamos colocar aqui um modo de mesclagem e divisão para a gente ver como é que está ficando. Bom, o aspecto vai ser mais ou menos esse. Tudo que a gente precisa fazer agora é desfocar com um desfoque de movimento. Olha aí, agora a gente vai ter então a simulação aqui da chuva. Se a gente deixar uma distância muito grande, a gente vai ter riscos muito grandes. Se a gente deixar uma distância menor, os riscos vão ser menores. Aqui a gente trabalha com a angulação dessa chuva, né? Então a gente pode, por exemplo, deixar assim, ó, no sentido da fotografia também. Enfim, fica a seu gosto, né? Por exemplo, assim, tá legal. Tudo que a gente tem que fazer agora é Ctrl Alt F e Ctrl Alt F nas outras camadas. Agora a gente tem aí a exibição da nossa chuva. A gente pode controlar melhor com os níveis, né, aumentando aqui, ou simplesmente também duplicando essa camada para a gente ter uma exibição melhor. Então eu vou duplicar 2 vezes aqui para cada uma, né, para a gente ter aqui uma exibição melhor. 3. Todos os modos de mesclagem em divisão. Beleza? Está muito forte porque estão todos sobrepostos. O que a gente tem que fazer agora é criar linha de tempo de vídeo. Nesse caso, diferente da imagem anterior, a gente vai habilitar esses 3 quadradinhos aqui para converter em quadro de animação. A gente vai criar mais 2 quadros. No primeiro quadro, a gente vai deixar em exibição apenas a camada 1. No segundo, a gente vai deixar apenas a camada 2. E no terceiro, a gente vai deixar apenas a camada 3. A gente tem 5 segundos, né, de animação para cada quadro. Não é interessante, a gente tem que deixar isso bem rápido. Então eu vou deixar aqui, ó, em 0,1 segundos. E aqui está escrito uma vez, a gente deixa sempre, que é o looping dessa animação. Quando a gente dá um play, olha aí que interessante, a gente tem a simulação da nossa chuva. Beleza? Tudo que a gente precisa fazer agora é exportar. E a gente já sabe, Ctrl Alt Shift S ou Shift Ctrl S, não tem problema a ordem. E aí a gente deixa aqui sempre, né, as configurações que a gente fez da imagem anterior. Quando a gente dá o play, a gente tem aí o looping da nossa imagem. Beleza? Vamos salvar. Cinemagraph 2. Tá aí o nosso GIF. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar também o link dessa matéria escrita no blog Design Culture. Se inscreva no canal e também vou deixar as minhas redes sociais, o meu canal profissional do YouTube, o meu Behance e o meu Facebook, caso você queira seguir o meu trabalho. A gente se vê num próximo vídeo. Abraço!